Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 4 de julho de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje a Lua ainda na fase minguante, indo para o término dessa fase da Lua minguante e para o término dessa lunação de Gêmeos que começou no dia 6/6. Lá para as 18 horas, por ali, a Lua já entra no signo de Câncer e amanhã, lá para as 20 horas, começa o novo ciclo da Lua Nova em Câncer. Então, por agora, por enquanto, a Lua ainda na fase minguante dessa lunação que está terminando de Gêmeos e dessa fase minguante também está terminando, como eu acabei de falar, a Lua em Gêmeos, minguante, fazendo uma quadratura com Saturno retrógrado em Peixes e com Netuno retrógrado em Peixes. Então aqui são dois desafios aí muito fortes, né? A quadratura são desafios muito fortes com relação ao emocional da pessoa, né? Ao que ela sente e ao que ela pensa, o que ela comunica com ela mesma, porque Gêmeos é comunicação. Essa alunação de Gêmeos tratou muito da comunicação, do falar, escutar, ler e escrever, a comunicação. Então essa lua minguante em Gêmeos é a comunicação, né? Mas o emocional da pessoa numa fase minguante, de deixar ir, desapegar, concluir esse emocional da pessoa com o que ela comunica em relação a ela mesma, em relação ao que ela vivencia na vida dela e com o mundo externo. No caso aqui, por exemplo, essa quadratura com Saturno retrógrado em Peixes e com Netuno retrógrado em Peixes, quer dizer, um desafio do emocional dela com a comunicação dela, né, para minguar, para desapegar, para concluir, né, com relação às estruturas emocionais e espirituais dela, né, com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade e a estrutura que ela conseguiu desenvolver e vivencia em relação a si mesma, em relação à vida, e também aos seus sonhos, às suas ilusões, aos seus devaneios, às suas fantasias, a relação que ela tem com o álcool, com os alucinógenos, com os enteógenos, com os psicodélicos, né? As fantasias, as ilusões, as dificuldades que ela tem na vida em relação a isso, ao sofrimento, algum sofrimento, alguma dificuldade com relação ao que ela tem de repente de querer salvar alguma coisa, ou querer ser alguém que salva uma situação, a salvadora com o mundo. Essa relação de dificuldade, que desafio da Lua com Saturno e com Netuno, né, que são quadraturas, mostra muito a dificuldade aí com a mãe, por exemplo. Entende? Então, uma mãe muito distante, uma mãe muito controladora, uma mãe muito difícil, ou uma relação muito difícil com a mãe, porque sente a mãe muito distante, sente a mãe muito rígida, muito controladora, né? Idealiza demais uma mãe, de repente a mãe é aquilo ali que ela já vivencia, mas ela idealiza uma mãe, tem um sonho de uma mãe de uma maneira, de um jeito, entende? Então idealiza a mãe, se torna uma mãe meio que impossível de ser. Sobretudo se essa mãe é uma mãe controladora, distante, fria demais, dura demais, entende? Uma mãe que fica em outro lugar, ou o emocional da pessoa também, idealizando coisas através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que torna para ela tudo muito difícil, entende? A vida muito difícil, uma estrutura emocional, espiritual muito difícil, o que ela pensa e o que ela sente em relação ao que ela idealiza
muito difícil. Então, isso aí, o desafio aqui, qual é? Né? O desafio aqui é justamente da pessoa em relação ao que ela sente, o que ela pensa, com relação à realidade, ela encarar a realidade da vida. Entende? Ela conseguir perceber a realidade da vida, encarar a realidade da vida, ver a verdade, o que é real na sua vida, saindo desse mundo de fantasias, de ilusões, de devaneios, entende? De ficar aí fantasiando, idealizando, sonhando demais. Percebe? Com relação aos próprios sentimentos, ao que ela pensa, entende? Idealizando demais uma estrutura que não existe, mas ela ir para a realidade de dar conta de estruturar a sua vida de acordo com a realidade que ela vive e aí ir vivenciando, né? Construindo, desenvolvendo uma estrutura, encarar a realidade, entende? Então, o que é o desapegar aqui e deixar aí? Deixar aí essa ilusão, deixar aí essa fantasia, percebe? Deixar aí essa falta de realidade na vida da pessoa. Deixar aí essa falsa realidade que a pessoa vive com ela mesma em relação ao que ela sente e ao que ela comunica com ela mesma, ao que ela pensa com ela mesma. Entende? Então, buscar aí os entendimentos através de uma compreensão, de um estudo. Começa, já que Gêmeos é uma curiosidade, busca aí devagarzinho os primeiros estudos, os primeiros entendimentos da sua realidade, da realidade da pessoa, entende? Da realidade do mundo que ela vive, do que ela pensa, do que ela sente, para ela sair dessas ilusões, dessas fantasias que ela fica criando na vida dela e que não existe, ou do que ela fica enxergando na vida dela e que não existe, sobretudo na relação com a mãe. Então, como é um caminho aí para dar conta disso? Vai comunicar, conversa com a mãe, conversa com a família, conversa com Gêmeos, tem muito a ver com os irmãos também, conversa com os irmãos, com os parentes, com os vizinhos, com relação a alguma fantasia, alguma ilusão, alguma falsa realidade que a pessoa fica vivenciando e está promovendo dificuldade para ela. Então, a comunicação, a fala, a conversa, principalmente no caso aqui com a mãe, ou com a irmã, com o parente, vai trazer uma realidade para a pessoa, porque ela, de repente, ela tendo a comunicação aonde ela está tendo dificuldade ali, ela vai começar a perceber a realidade da vida dela, entende? Peixe está ligado à 12ª casa no mapa natural. Então é a casa do subconsciente, como eu já falei aqui, muitos astrólogos acham que é a casa do inconsciente. Eu não entendo inconsciência para nós, seres humanos, eu entendo subconsciência. Então, alguma coisa que precisa ser acessada. E Gêmeos faz parte da 3ª casa, os primeiros estudos, a curiosidade, a comunicação, a fala. Então, de repente, procurar uma terapia, ou com um astrólogo, como é o meu caso, que faz astroterapia, ou com um psicólogo, entende? Para desenvolver uma terapia aí, para ir conversar essas coisas que a pessoa está tendo dificuldade de entender no seu subconsciente, que a leva para fantasias, para sonhos, devaneios, idealizações inexistentes, falsas, que está fora do seu campo de realidade. E aí, quando ela consegue entender isso através de uma fala, de uma terapia, de um atendimento terapêutico, através de uma fala, de uma comunicação, de uma conversa, ela consegue começar a entender essas fantasias, essa irrealidade, essa falsa realidade que ela vive com ela mesma, ou com a família, ou com a mãe, ou com algum parente, com alguma irmã, com algum primo, prima. Ela começa a entender a realidade e começa a dar solução para isso aí. Então tem que encarar, tem que comunicar, tem que buscar um tratamento, tem que buscar uma terapia, tem que buscar um psicólogo, fazer uma terapia, um terapeuta, uma área que ela acha interessante aí para ela buscar entender todas essas ilusões, fantasias e dificuldades que a pessoa tem na vida dela, que fica aí nublando os entendimentos emocionais e mentais
com relação à vida dela, que fica aí, além de nublar, tirando as estruturas emocionais e mentais da vida dela, para ela não ficar aí perdida, para ela não ficar aí com uma névoa aí na vida dela, tampando a realidade da vida dela emocional e mental, certo? Como eu disse, a partir das 6 horas, essa lua já, às 18 horas, pelo horário de Brasília, essa lua já começa a entrar no signo de Câncer, então vai dar uma pegada emocional mais forte ainda. Amanhã, lá para as 20 horas, começa um novo ciclo, né, de lunação, que começa a lua nova no signo de Câncer. Então, essa onda dos sentimentos, das emoções, por esses próximos 30 dias, a partir de amanhã, às 20 horas, vai ficar mais forte ainda. Na verdade, a partir de hoje, às 18, pelo horário de Brasília, e amanhã, a partir das 20 horas, pelo horário de Brasília, essa pegada com a lunação de Câncer com relação ao emocional, à família, à mãe, fica mais forte ainda, mas aí eu falo amanhã, no vídeo de amanhã, que eu já vou estar falando da lua nova em Câncer, tá certo? Então, para hoje, as informações são essas. Se você gostou, por favor, compartilhe esse canal, dá a sua curtida, faz a sua inscrição, ajuda a gente a divulgar aqui esse canal para que ele fique mais útil para as pessoas. Se você quiser informação, faça seus comentários, faça suas perguntas, busca a gente para fazer o seu mapa, para entender melhor tudo que é falado aqui em relação ao mapa pessoal de cada um ou em relação ao mapa empresarial, tá? Então busca a gente aqui para fazer o seu mapa, marcar uma consulta, ou busque uma astróloga ou um outro astrólogo da sua preferência. O planeta está cheio de astrólogas e de astrólogos aí muito competentes, muito bacanas aí para fazer o seu mapa. Beleza? Este é o canal Decifra-te ou Devora-te. O Devora-te, eu sou o Surrail, né? Olha só, Decifra-te ou Devora-te. Se conheça ou se coma, né? Eu sou o Surrail, tá certo? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais.